e ele quer saber qual que é a equação dessas retas. Então, tipo, isso aqui é um problema que pode cair muito, muito provavelmente na tua prova, né? Porque já é um nível mediano de dificuldade, né? Então, talvez caia, certo? Tá. Certo. Então, eu acho importante conseguir fazer um desse. Se a gente conseguir fazer um desse bem aqui, depois a gente já pode ir para um novo assunto, as equações de segundo grau, que eu acho que também vão cair, né? Bhaskara, lembra da Bhaskara? Lembra do nome, pelo menos, né? Lembro. Então A tá bom. gente bateu na aula passada também, né? Isso, a gente vai fazer um pouquinho de Bhaskara daí. Pelo menos entender as principais ideias. Beleza. Então tá aí, né? Mas temos dois gráficos e a gente quer saber a equação das duas retas. Como tu deve ter entendido na aula passada, é necessário que a gente tenha dois pontos para conseguir encontrar a equação da reta. Não era o que a gente tinha na aula passada? Uhum. Né? Quarta-feira, o que, que a gente tinha? O enunciado dava duas informações, tu pode até rever lá no WhatsApp, né? Ele dava duas informações. Deixa eu apontar aqui para você onde a gente fez isso. No WhatsApp, para você dar uma revisãozinha. Aqui, por exemplo, essa questão, ele deixava explícito informações, na verdade, implicitamente, ele deixava implicitamente nessa em específico, que era a questão das camisas e dos custos, né? Agora, nessa aqui, ele já deixava explícito que eu estou apontando lá no WhatsApp, tá? Ele já deixava explícito que para que tu consiga a equação de uma reta, né? Uma função afim, você precisa de dois pontos, né? O x e o y de um ponto, x e o y do outro ponto. Daí, com isso, você fazia o delta y, delta x, encontrava o a, né? O coeficiente angular, e depois, com essas informações, colocando elas numa equação afim, você encontrava o b, né? O coeficiente linear. Beleza? Uhum. Então tá. Muito bem. Agora, com todas aquelas coisas que eu falei para você de equação de reta, então a gente pode fazer o serviço contrário, né? Olhando para a reta, a gente pode observar pontos e, por meio desses pontos, encontrar qual é a equação. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse ponto, né? É um ponto que nos foi informado da reta azul. Tipo, não está escrito explicitamente no enunciado, mas eu olho para o gráfico e vejo que aqui o ponto é o ponto 0 para x, 4 para y. Concorda comigo? Uhum. Como é que eu sei que é 0 para x? O 4 para y está óbvio, né? Bem, o 0 para x tu pode fazer tipo a contagem regressiva aqui, ó. 4, 2, 1, né? 4, 3, 2, 1, 0. Então, o eixo y, ele é o x igual a 0. A forma de tu pegar os pontos ali é fazer essa contagem regressiva. É sempre mais difícil pegar os pontos no eixo. Mas eu acabei de ver aqui para você que é o 0,4. Esse ponto aqui é o 0,4. Tá. Agora vamos ver esse outro ponto aqui. Também é um ponto que a gente pode tirar, se a gente entender o que é o eixo, né? Aqui é o ponto 4 para x, mas como é que eu sei que é 4 para x? Pô, tá no 4 aqui do x, né? Tá 4 para x. E qual é o valor do y, novamente? 4, 3, 2, 1, 0. 0, né? O eixo x é o y igual a 0. Tudo bem até aí? Tudo bem. Não há dúvida não, né? Tu estava estudando bastante isso aí. Beleza. Eu acho que hoje pode ser a última aula de retas, e daí talvez a gente vê rapidinho Bhaskara para poder voltar para cálculo, tá? Tá. Falando nisso, teve alguma questão de cálculo que tu viu recentemente e não conseguiu fazer? Não, na verdade, eu fui dar uma revisada ali na parte de funções, de conjuntos, parte bem mais básica mesmo, que eu vi na nossa última aula, que tem coisa muito simples, né, que eu não lembrava mais. Porque na hora que a gente for resolver limite, né, lá em cálculo, tem umas álgebra muito pesada que, tu vai ver como tá vinculado com equação de segundo grau, tá? Uhum. Só que para entender a equação de segundo grau tem que entender de primeiro. Então, olha só, a gente tem dois pontos aqui, e para tentar agilizar, né, porque o nosso foco tem que ser cálculo, eu já vou fazer ΔY por ΔX, né, que eu acho que tu já entendeu que é o coeficiente angular, que tem a ver com derivada, né, como eu havia te dito já na aula passada. Vamos fazer que esse é o final e esse é o inicial, tá? 0 menos 4 dividido por... Bem, se esse é o final, então esse é o x final. Não, peraí, esse aqui que é o final. 4 menos 0. Então, vai ficar menos 4 dividido por 4, que é menos 1. Pronto. E agora, então, a gente já tem a equação y igual a menos x, né? Porque o menos 1 vem na frente do x
apenas como sinal, eu não preciso colocar -1, né? A gente nunca coloca. Faz B, não é mesmo? Agora eu posso encontrar o B jogando um valor. Vou jogar o ponto, esse ponto aqui. Né? Então, se eu jogar esse ponto, o y é 0, o x é 4, mais b, passo 4 para o outro lado, b igual a 4. Alguma dúvida? Não. Encontrei que o b é 4, mas se tu lembrar da aula passada, eu não precisava nem ter feito essa conta para o b, porque eu estou vendo o ponto onde a reta cruza o eixo y, não estou vendo? Não estou vendo que é 4 aqui, onde ela cruza? Então, o b tinha que ser 4, porque a gente conversou na aula passada que o coeficiente linear, o valor do b, né, em outras palavras, é justamente onde a reta cruza o eixo y. Belezão? Tá. Belezão. Então, eu vou até colocar de azul essa aqui, porque essa equação da reta azul. E agora eu preciso da equação da reta vermelha também. E aí? Eu posso encontrar da reta vermelha aqui? O que tu me diz da reta vermelha? Para azul eu fiz tudo. Tem alguma coisa explícita aqui sobre a reta vermelha? Algum ponto que eu posso ver claramente no gráfico? Por enquanto, só o 2, né? O 2? Não, justamente o 2 que eu não tenho. Tipo, o 2 eu tenho, de fato, o x igual a 2, mas qual que é o y? Não sei. Não sei qual é o y, né? Eu não tenho ponto, eu tenho uma coordenada só. O ponto como um todo. Tipo, aqui que eu tenho x e y, aqui que eu tenho x e y. Eu não tenho aqui, eu só tenho x. Tem um ponto explícito aqui, que é esse. Está cruzando a origem. Ou seja, essa reta passa no 0, 0. Certo? Então, eu já tenho o b dessa reta, 0. E agora eu preciso encontrar o a, né? Eu preciso encontrar um ponto, né? Se eu encontrar um outro ponto, eu consigo fazer o ΔY, ΔX e encontrar o coeficiente angular dessa reta vermelha. Então, não tem outro ponto, né? Não tem. Mas eu tenho isso aqui, ó. Como tu mesmo notou, o 2. Eu ainda não sei o y, porém, tu concorda comigo que esse ponto ele é uma interseção da reta vermelha com a reta azul? Deu para perceber que é o cruzamento das duas, né? E será que com essa informação tu não conseguiria encontrar qual que é o y desse ponto? Dá uma pensada. Olha só, a gente tem a equação da reta azul, né? E esse ponto aqui, que é um ponto da reta vermelha, então vai me servir para encontrar o A na reta vermelha, também é um ponto da reta azul. Por exemplo, nesse caso aí, eu lembro que eu não lembro o nome da matéria em si, mas que você conseguia pegar como aceleração da reta, calculando ali a diferença de y, diferença de 2 e tudo mais. Sim, mas não é aceleração, é o A, o coeficiente angular A. Sim, então, mas daria para usar o mesmo raciocínio, de certa forma, né? Sim, foi o que a gente fez aqui para encontrar o da vermelha, certo? Desculpa, da azul. A gente fez esse aqui para encontrar o da azul, certo? Aí, ΔY por ΔX, eu só não escrevi, né? Porque a gente já fez bastante na aula passada. A questão é que eu preciso de um ponto, mais um ponto da reta vermelha, para poder encontrar a equação dela. Eu já tenho um ponto, preciso de outro, vai ser esse aqui. Eu não sei qual é o y, porém eu tenho que esse ponto é um ponto da reta azul também. Agora que eu tenho a equação da reta azul, Renato, eu posso jogar o valor do x aqui e descobrir qual é o y, entendeu? Ou seja, eu vou encontrar um ponto da reta vermelha utilizando a equação da reta azul. Faz sentido para ti o que eu estou fazendo? Sim. Isso. Então, eu vou encontrar que o y aqui, uma vez que o x é 2, o y desse ponto é 2 também, porque menos 2 mais 4 é 2. Nossa, tá horrível esse mais aqui. Também estou há muitas horas sem comer já. Fica meio tremendo. Daí aqui é 2. Então, significa que esse ponto aqui da reta vermelha é 2 e 2. Ok? Ok. Então, eu tenho o ponto 2, 2 e o ponto 0, 0. Será que tu usando A igual a ΔY dividido por ΔX, que nem eu fiz ali no começo da aula, tu conseguiria encontrar para mim qual que é o coeficiente angular dessa reta vermelha? Sim. Beleza, então encontra para mim, por favor. Quando tu encontrar, me fala, tá?
Tá, então ali no caso do y vai ser 2, 0, né? Isso. E o x... 2, 2. Vai ser 2, né? Não. Porque vai ficar 2 menos 0 em cima e 2 menos 0 embaixo. Então vai ficar 2 sobre 2, certo? Por que 2 menos 0 embaixo também? Porque é delta y dividido por delta x, né? Quem que é o delta y? É o 2 menos o 0. Quem que é o delta x? É o 2 menos o 0. Tá. Já Percebeu? vi. Então tu percebeu que o A vai dar 1, né? Tá. Como a gente já concluiu que ela cruza aqui no 0, o eixo y, então significa que o B é 0. Portanto, a equação da reta vermelha é x. Y é igual a x. Beleza? Uhum. Isso aí. Então, cuidado, né? Não confunda aí o carinha, né? Não confunda quem é o y, quem é o x, beleza? Tá, beleza. Beleza, então chega de retas, vamos falar um pouco de Bhaskara. Mas vamos falar o básico do básico do básico, tá? Porque tem um momento lá que é importante, muito importante, para resolver alguns limites. O negócio é o seguinte: todas as equações que a gente estava trabalhando até agora são equações de primeiro grau, ou seja, nós temos o x elevado a 1 apenas. Mas não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. A gente pode ter uma equação do tipo y igual a, vamos pôr de cada um de uma, não, depois eu ponho as cores aqui, vamos escrever primeiro. Ax ao quadrado, ou seja, um número que multiplica um x ao quadrado, ou seja, tu tem um polinômio de grau maior, mais bx mais c, né? Note que se tirasse o x ao quadrado, ficaria igual à equação de primeira ordem, né? A função afim. Só as letras diferentes, mas aqui é o A e aqui seria o B, né? Beleza? Beleza. Beleza. Então, como a gente tem o x quadrado, as coisas mudam, né? Que vai mudar começando pelo gráfico, né? O gráfico não vai mais ser uma reta. Ele vai ser uma parábola, né? E o que tem de especial nessa mudança? Essa mudança é muito interessante para tu, né, descrever coisas diferentes. Por exemplo, na tua área, né? Na tua área, de economia e tal, a gente sempre busca aquele valor ótimo. O valor, por exemplo, de lucro máximo, né? Que está associado com você ter o custo mínimo. Então, por exemplo, aqui você tem um custo mínimo. Ou seja, tu vai produzir até o ponto onde não vai ficar sobrando e até o ponto onde tu não vai, até o ponto onde tu vai vender tudo, entendeu? Se tu produzir mais do que esse valor aqui, de X peças, por exemplo, se tu produzir mais, tu vai ter um custo maior. Por quê? Porque tu vai produzir e ninguém vai comprar. Agora, se tu produzir menos do que esse valor aqui, tu vai estar perdendo de vender e ganhar dinheiro. Sacou? Então, por isso que parábolas são muito importantes na área de economia, administração, etc. Elas são muito úteis na hora de você calcular custos e coisas assim. É bem mais útil que, por exemplo, uma reta, né? Que ela não tem fim, né? Uma reta não tem fim. Uma reta é um negócio que, tipo, sempre vai ter um valor maior. Então, ela não serve para descrever coisas um pouco mais complexas. Uhum. Então, estudar parábolas é bem importante, no cálculo também é bem importante. Porque quando a gente está falando de parábola, a gente está falando de pontos de máximo e mínimo, que são muito importantes no cálculo. De toda forma, vamos ver o basications aqui, né? Bem, o gráfico era aquele, tu tem o vértice, né? Mas o que a gente sempre faz, mais quando a gente está tratando de parábola, é encontrar esses carinhas aqui, olha só.
os valores onde a parábola cruza o eixo X, que a gente chama de raízes, tá? As raízes são os lugares onde a gente cruza o eixo X. E o que elas têm de especial, elas são os valores que a função zera. Porque, como a gente conversou agora há pouco, né? Cruzar o eixo X é a mesma coisa que o Y dar zero, né? Então, por exemplo, se isso for uma função de lucro, e tu tá buscando o valor mínimo ali para não ter prejuízo, tu vai dizer que o lucro é zero, sacou? Uhum. Então, encontrar as raízes é bem importante. Elas também são importantes para um outro fato que tu vai usar para caramba na resolução de limites. Você sempre pode descrever essas equações de segundo grau na forma fatorada. O que é a forma fatorada, né? Vamos chamar esse cara de x' e x duas linhas. A forma fatorada é tu escrever isso aqui como partes, fatores de algo maior. Sempre pode escrever uma equação de segundo grau como x menos x', ou seja, menos uma das raízes, que multiplica x menos x duas linhas aqui. Então, eu te garanto, a maior parte dos limites que tu vai resolver, tu tem que fazer isso. Tu tem que fatorar o teu polinômio. E para conseguir fatorar o polinômio, tu tem que encontrar as raízes. Certo? Certo. Agora, como que encontra raízes? Fazendo Bhaskara. Daí você já pergunta, você sabe fazer Bhaskara? Acredito que não. Não lembra como é que faz? Beleza, sem problema. Eu só preciso saber para ver se eu não estou te ensinando coisas inúteis, né? Que tu já sabe. Mas então vamos lá, vamos focar em resolução de Bhaskara. Então, o que é resolver Bhaskara, né? Essa coisa que a gente faz tanto no ensino médio. Resolver Bhaskara é encontrar os valores de x que fazem o seu polinômio de segundo grau ser igual a zero. Ou seja, y igual a zero, tá bom? Está encontrando as raízes, os valores de x que tu joga, que dá y igual a zero. Muito bem. Como que faz isso, né? Expliquei o que é, agora eu vou explicar como faz. De modo geral, a gente precisa, então, igualar a nossa equação a zero, porque é isso que a gente está procurando. Daí tu pode estar pensando assim, bem, quando a gente está procurando isso lá na equação normal, a gente só isola o x, né? Por exemplo, digamos que eu tenha, sei lá, 3x mais 6 igual a zero, né? Equação de primeiro grau ainda. Eu só isolo o x e pronto. Digamos, eu estava te ensinando isso até nas aulas passadas. Jogo o número para o outro lado, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo, e eu encontrei o valor do x. O x que zera essa equação aqui, né, afinal de contas é igual a zero, é o menos 2. Por que eu não posso fazer isso na Bhaskara, né? Não posso fazer isso na equação de segundo grau, porque não dá para isolar. Não dá para isolar o x aqui. Quando tu tem um polinômio completo, com a, com b e com c diferente de zero, é impossível isolar o x. Então, por isso que os caras lá na Índia desenvolveram uma equação que, vamos dizer assim, entre aspas, isola o x para ti, depois de uma série de cálculos, ok? Então é para isso. Tu não pode isolar o x. É porque aqui tu simplesmente comparou. Então para zerar o x tem que ser igual a menos 2. Foi o que eu encontrei por comparação. Mas isso é impossível com Bhaskara. Não dá para fazer essa comparação. Bom, então, beleza. Todo o processo começa definindo quem é o A, quem é o B, quem é o C. E depois tu vai resolver uma coisa que a gente chama de delta, ou determinante, que é igual a B quadrado, menos 4 vezes A vezes C. E depois que tu fizer esse delta, tu vai fazer x igual a menos B, mais ou menos raiz de delta por 2A. Isso aqui não é inútil não, hein? Isso aqui a gente usa direto em cálculo. Tem que saber isso aqui no mínimo para conseguir resolver esse cálculo. Eu vou te mandar já isso aqui. Isso aí vai aparecer com bastante frequência. Agora, vamos resolver uma, então. Eu vou resolver uma, depois tu resolve outra, tá? Eu vou resolver, vamos lá, eu vou resolver essa aqui, olha só. X ao quadrado, deixa eu pensar aqui numa bem bonitinha. Beleza. Menos 7x mais 10. Igual a zero. Então, o que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando os valores que eu coloco no lugar do x e a equação vai dar zero. Ok?
Ok. Como é que eu faço essa conta? Vamos lá. Começo com o delta. Então, o delta... Não, na verdade, eu não começo com o delta. Eu começo dizendo quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Daí eu vou te perguntar, quem que é o A? Sabe me dizer quem é o A? Ai, meu Deus, essa caneta sempre cai quando eu não estou prendendo ela. Ai, que saco. Capaz de não funcionar. Não tá funcionando. E aí, cara, quem é o A? Me diz. O A, olha só. O A não é o cara que multiplica o x ao quadrado? Uhum. Então, quem que é o A? Cara, aí vai ser o X? Não, o A é sempre um número. Vamos lá, qual que é a tua idade? Me fala aí. 35. Ah, tem quase a minha idade. 35. Tu concorda comigo que 35 ou 1 vezes 35 é a mesma coisa, né? Não vai Sim. mudar a tua idade se eu multiplicar por 1. Na matemática, a gente nunca mostra esse 1 aqui, porque é inútil, mas ele está sempre multiplicando tudo. Então, qual é o número que está aqui? É o 1, entendeu? Ah, tá. Entendi. Por isso que o A é 1. Eu já tinha te mostrado isso lá na outra equação que a gente obteve, né? Quando a gente obteve o menos 1 vezes x, eu disse, não se coloca o 1. Então, a gente escreve só menos x. E na outra equação vermelha lá também, tipo, encontrei y igual a x, mas a gente tinha encontrado que o A era 1, lembra? Quando a gente fez o 2 dividido por 2, o A não era 1. Mas eu não coloco 1 na frente, porque é inútil. A gente perdendo tempo fazendo isso. É feio também. Então, quando tu não vê o número na frente do x ao quadrado, você já sabe que é 1. E a maioria das vezes vai ser 1, tá bom? Beleza. Quem que é o B? Olha o que eu te mandei lá no WhatsApp. O B é o que multiplica o x. Um x sozinho, né? Vai ser o menos 7. Ah, aí sim, falou direito. Menos 7. Não é o 7, né? O sinal vem junto. É o menos 7, muito bem. Então, eu já vou anotar aqui. O sinal é muito importante. E o C, quem é? 10. 10, exatamente. O C é o número sozinho sempre. Por isso que tem que colocar todo mundo para o lado esquerdo e deixar igual a 0, entendeu? Porque senão vai ter C lá do outro lado. Mas não é o caso. Nosso C é 10 positivo. Muito bem. Agora tem que fazer o delta, né? O delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos lá, vamos fazer o B quadrado. Deixa eu fazer aqui, mas se tu quiser ir fazendo aí também, eu vou começar aqui. Só que deu um probleminha na minha caneta, só um segundo. Como eu não estou em casa, lá em casa a caneta ela fica presa, né? Que é uma caneta digital, assim. Daí eu, sabendo que eu sou meio desastrado, a caneta cai. Mas aqui não cai, aqui não tem, né? Como eu tô na mãe. Não tem onde prender ela. Anyway. Problemas das aulas. Caiu de novo. Delta igual a B ao quadrado, que é... Eu não vou colocar a equação de novo, tá? Tá tudo lá no teu WhatsApp, tem que decorar também. Vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Eu recomendo que toda vez que uma dessas letras for negativa, coloque com parênteses, que nem eu fiz aqui, para tu não se perder na hora de obter o delta, porque ao sinal tá tudo errado. 49 menos 40, mais conhecido como 9, não é mesmo? Agora vamos para a segunda parte. O x é menos b, ou seja, menos quem é o b? O b é o menos 7, né? Então é menos 7. Esse sinal de menos aqui, ele vem da equação. Esse sinal aqui veio do nosso b, que é menos, né? E agora a raiz de delta, né? Raiz é sempre mais ou menos. Aqui mais ou menos 49. E aí, você sabe qual que é a raiz quadrada de 49? 7 ali, né? Exato. É 7. Então aqui vai ficar 7, mais ou menos 7. Eu não estava esperando por essa. Eu bolei errado a minha conta aqui. Eu estava pensando em outros números. Mas tudo bem, deu certo. Ou será que eu errei alguma conta aí? Nossa, que coisa. Eu estava bolando, eu pensei em outra conta e deu uma resposta diferente. Às vezes até eu erro.
Muito bem, então olha só, esse mais e menos não está de brincadeira aqui, é porque nós vamos ter duas respostas. Lembra do gráfico, Renato? Uhum. Vai ter 2 pontos, né? Exato, 2 pontos onde cruza. Às vezes tem 2, às vezes tem um só, tipo aqui, às vezes não tem nenhum, tipo assim. Uhum. Nesse caso teve 2, mesmo eu pensando errado. Que coisa louca. Bem, o primeiro eu vou fazer com o sinal de menos, então vai ficar 7 menos 7 dividido por 2, que é igual a 0. E o outro aqui é 7 mais 7, né? Dividido por 2, que é 7, né? Cara, mas eu acho que eu errei alguma conta no caminho. Que estranho. Mas não tem nada de errado. Deve ser a fome. Tô pensando umas coisas malucas aqui. De toda forma, tá aí. A resposta é essa. É que eu não estava esperando essa resposta quando eu criei a conta na minha cabeça. De toda forma, tá aí. A raiz menor é o 0 e a raiz maior é o 7. Belezinha? Então, vamos interpretar, né? O 0 e o 7 são os valores que eu coloco na função e ela zera. Vamos ver se isso é verdade? Pô, ela não tá zerando mesmo, cara. É isso que eu tô achando estranho. Porque se eu colocar 0 aqui, não vai dar. Vai dar 0. Vai ficar 10 igual a 0. Onde que eu errei aqui? 49 menos 40 é 9. Ah, velho, olha só. Ah, tá aqui, ó. O delta é 9. Concorda comigo que o delta é igual a 9? Uhum. 49 menos... Nossa. Então, aqui não é 49, entendeu? Aqui é 9. Você viu meu erro? Porque se tu olhar lá na equação, não é raiz quadrada do delta? O nosso delta é 9. Eu tinha colocado 49. Percebeu? Aham. Então tá aí meu erro. Pô, cara, nunca mais posso dar aula. Sabe essa gente que fica falando de fazer jejum intermitente para emagrecer? Eles não trabalham, cara. Só pode ser isso. Gravei aqui e vou publicar como cálculo de fundador de economia liberal. Os caras vão criando do nada, assim, os valores. Então tá, cara. Ó, percebe meu erro aqui. Só que o raiz quadrada de 9 é 3, né? Então aqui vai ficar 7 menos 3, 4, divide por 2, 2. Agora sim deu o resultado que eu estava esperando. Que era 2 e 5. Eu pensei já, eu criei a conta pensando nessa resposta, 2 e 5. Beleza? Beleza. Quem que é o teu professor? É o Guido Mantega, cara? Não, é o Nelson Barbosa, cara. Ah, esse eu não conhecia. Esse não foi preso. Se fosse o Guido Mantega, eu me negaria. Caramba, eu não posso falar isso alto, que minha mãe é muito bolsonarista. Se eu falar que eu tô dando aula pro cara que teve aula com o ministro da Economia, ela vai ficar louca. Não, cara, você imagina se ela tivesse aula com ele, então. É. Pode crer. Então tá, tu pegou a ideia. Desculpa o erro aí, velho, mas aqui, né, às vezes a gente Sim, fica... beleza. Pegou a ideia, né? Define quem é o A, quem é o B, quem é o C, encontra o delta, jogando os valorzinhos. É tipo montar quebra-cabeça, tu vai colocar os valores em seus devidos lugares. Tá. Faz a primeira parte, encontra o delta, pega esse delta e joga dentro da raiz, né? Então é por isso que o delta é um elemento importante na conta aqui. Porque, por exemplo, se o delta fosse negativo, a conta acabaria. Porque não existe raiz de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Uhum. Portanto, o delta é um elemento muito importante. A gente faz separadamente por isso. Uma vez que o delta é positivo, tu pode colocar ele aqui, parari, parará, faz a conta e encontra as duas raízes, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou te mandar o que a gente acabou de fazer para que tu faça uma conta sozinho. Eu não quero que tu fique olhando, tá? Porque eu acredito que isso aqui tem que ser fácil para ti. Então, tenta fazer sozinho mesmo. Cara, é incrível, assim, como são coisas básicas depois que você mostra, e toda vez que eu estou estudando matemática de novo, eu falo, caramba, cara, eu sou um idiota matemático, né? Nada a ver, cara. É que tu não focou, né, velho? Para mim isso aqui é fácil porque eu trabalho todo dia, mas para ti não. E é um pouco, e é super lógico, né, cara? Mas você precisa de uma certa repetição para lembrar das fórmulas, do raciocínio. Isso, exatamente. Cara, tá aí, beleza? Tenta, se tu precisar mesmo, tenta olhar o que tá lá no teu zap. Eu mandei lá, tá bom? Tá. Eu preciso pegar um café, senão eu não vou conseguir me concentrar para te dar aula. Tô beleza. Há muito tempo. Vou fazendo aqui. E quando tu terminar, caso tu termine,
Eu vou voltar antes, eu acho, mas daí tu manda uma foto, tá? Tenta fazer como se tu estivesse fazendo pra prova, tá? Tá. Ah, por sinal, eu tava, né, nesse momento aí que eu tava sem poder te dar aula, eu tava resumindo um livro de novo, né, um livro do C.S. Lewis, não sei se você conhece, Aham. sobre Qual? a Abolição do Homem, o nome do livro, fala muito sobre ética, assim, eu lembrei de ti, porque, né, se tu é advogado, Eu não tu conheço esse. não conhece? Não. Cara, para mim é o melhor livro dele até agora, muito É, filosófico. cara. Vou dar uma Aham. olhada aqui. Caramba, fala muito sobre ética e, né, sobre a tentativa de criar uma ética do nada, assim, né, que é o que essa gente pretende, né, velho? Então, tu, como deve ter estudado a lei natural na faculdade, deve ter percebido que isso é meio impossível, né? Sem trazer das instituições que já existem, sem trazer da nossa própria história, né? Exatamente. Tá É, sempre na busca de criar um novo homem, né? Que é um absurdo. destruindo tudo, né? Destruindo tudo, exatamente. Eu vou lá pegar meu café e já volto. Beleza.
E aí, cara, será que você fez alguma coisa já? Me manda aí lá no WhatsApp. Ah, já? Que bom, espero não ter demorado muito. Você não é contra a pirataria de livros, não, né? Eu sou completamente contra. Até tem um resumo lá no meu canal escrito assim, contra a propriedade intelectual. É porque tem um site, eu não sei se você conhece, é o Z Library. Não, esse eu não conheço. Cara, tem tudo. Eu acabei de baixar ali o Abolição do Homem Aham. e vale a pena, assim. Em outros sites, às vezes você não acha. Z-Library. É. Eu usava o LibGen. Z-Library. Vou anotar aqui. Vamos ver. Talvez seja uma cópia do LibGen. Não, não é. É outro. Coisa boa, hein? Valeu pela dica aí, cara. Valeu pela dica. Precisa registrar? Putz, é foda, hein? Acho que não, cara. Precisa não. Eu até compartilhava livro lá. Eu sou muito pirateiro, velho. Sou totalmente contra a propriedade intelectual. Para mim não tem argumentação lógica nenhuma para ela existir. Porque uma coisa, ela só pode ser, vamos dizer assim, crime, né? Quando ela é escassa, né? Tipo, por exemplo, tu quer uma maçã e eu também quero. Alguém é dono dela. Daí, outra pessoa não pode pegar ela sem permissão, né? Mas é porque ela é escassa. Não existe esse problema com o ar, por exemplo, ele não é escasso. Agora, uma cópia de um livro digital, não é? Aí a argumentação vem, mas a pessoa que fez. Bem, tudo bem, mas isso não muda o fato de não ser algo escasso. Então. Mas o tempo é escasso. Bem, tudo bem, mas e daí? Quero dizer, e daí? E outra, né? Tem muito estudo dizendo que a pirataria ajuda até. Né? Por exemplo. Cara, eu tenho muito livro que eu compro pirata, que eu baixo pirata, e se eu gosto de ter na minha biblioteca, eu acabo comprando. Mas se eu fosse comprar todos os livros que eu já li, eu não ia ter condições de ler. Sim, sim, isso com certeza. Você já leu bastante PDF, então. Muito, nossa. Mas eu prefiro o papel. Quando eu Claro, posso, papel eu sempre tenho melhor. papel. Mas, meu, é verdade. Quando eu era bem pobre, eu também só lia no celular e no computador também. Agora eu tô um pouquinho melhor bem de vida, a gente compra os livros quando dá. É que tem tanto livro, né? Daí a gente acaba. Não é nem a questão de não poder comprar, mas sim a questão de não ter tempo de ler tudo, né? Aham. Complicado. Vamos ver. Você fez isso numa tela digital, cara? É no iPad, E tu tá tendo aula pelo. pelo Ah, computador. tá. É porque existe uma possibilidade de tu fazer e eu ver enquanto tu faz, né? Mas daí tu O teria que estar espelhamento, no. né? Mas daí tu teria que estar acessando pelo iPad, no caso. Então não vai dar. Que é o Google Jamboard aqui. Mas deixa. Valeu. Vamos ver se tu entendeu aqui. Tudo bem? É isso aí, 3 e 2 a resposta, fez certinho. 3 e 2. Agora eu quero te mostrar uma coisa. Apesar de tu poder fazer a Bhaskara em todos os casos, existem alguns casos onde os números são bonitinhos, esse aqui, 5 e 6, números inteiros, né? Que fica mais interessante você fazer de um outro jeito chamado a técnica de Ra, ou de soma e produto. A técnica é assim. Tu tem que pensar quais dois números que multiplicados dão o C e os mesmos dois números somados dão menos o B. Ok? Se tu Uhum. conseguir responder essa pergunta rapidamente, de preferência, tu não precisa fazer Bhaskara, entendeu? Porque a resposta à pergunta vão ser justamente as raízes. E aí, quais dois números que multiplicados dão 6 e somados dão menos 5, ou seja, dão 5? O 2 e o 3, né? Uhum. 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. Então, às vezes, você pode fazer dessa técnica, né? Por isso que eu Ah, consegui pensar nas respostas lá da outra conta e percebi que tinha alguma coisa errada. Porque eu tinha pensado quais dois números que. Bem, eu pensei no 2 e no 5, né? Quais dois números que somados. Qual a multiplicação de 2 e 5? 10. Quais dois números somados do 2 e 5? Dá 7. Então, por isso que eu coloquei lá x² menos 7x mais 10, né? Eu já sabia as respostas previamente, entendeu? Então, pode ser que na tua prova caia uma questão fácil dessa, assim, né? Com uma Bhaskara, com uma equação de segundo grau, que tu não precisa fazer por Bhaskara, né? Quero dizer. Beleza?
Beleza. Então, tem casos que são mais simples, assim. Só que vamos dizer assim, se tu não conseguir pensar rapidamente quais dois números multiplicados dão o C e esses mesmos somados dão o B, tu desiste. Porque às vezes não tem resposta, sabe? Às vezes tu tá falando de um polinômio que não tem resposta. Tipo aqueles que eu te disse, que o delta é negativo. Então, tão complicado. Como que chama isso aí? É método de Girard, mas no Brasil a gente chama mais de soma e produto. Beleza? Tá. Então tá bom. Agora vamos voltar para cálculo. Grava esse negócio. Ah, tá. E tem um detalhe, né? Vamos pensar o seguinte. Aqui a gente obteve esses carinhas aí. Então, como eu te falei, é possível fatorar esse polinômio de segundo grau. É possível escrever ele da seguinte forma. X menos 2, x menos 3. Se tu fizer o chuveirinho aqui, lembra? Tu vai chegar nesse cara aqui. Ok? Com outras palavras, eu sempre posso fatorar, escrever em partes o meu polinômio de segundo grau, se eu tiver as raízes. Lembrando, raízes o que são? Valores que tu joga na função, ela zera. Então, vamos lá, deixa eu salvar aqui. E vamos voltar para a apostila de cálculo. Você é formado em matemática mesmo, né? Não, eu sou formado em física. Ah, é física. Uhum. E depois eu fiz mestrado em cosmologia, e depois doutorado em astrofísica, e depois... Seríssimo. Caramba, cara. O pós-doutorado foi em física matemática, mas também aplicado à astrofísica, cosmologia. Eu fico imaginando o que te levou a estudar isso, cara. Sabe que para qualquer pessoa normal vai falar que você é louco, né, cara? Sei, mas eu sou louco mesmo. Mas desde pequeno eu gostava do espaço e tal, daí eu queria estudar o espaço. Daí, tipo, eu queria estudar o espaço. Daí, quando eu cheguei no ensino médio, pô, física é muito massa. Eu achei aquela matéria muito massa, porque eu sempre gostei de fazer conta e tal. Daí, quando eu descobri que física era o que estudava o espaço, daí juntou tudo. Eu entrei na faculdade de física. Mas vou te dizer que hoje em dia, cara, eu não sinto tanta vontade de estudar essas coisas mais, não. Eu acho bonito e tal. O problema é que tu gasta muita energia e tempo para aprender pouco, sabe? Eu gosto de aprender muito, e daí não vale a pena, assim. Você nunca chegou a trabalhar com isso? Sim, no doutorado e no pós-doutorado, de certa forma, eu estava trabalhando, porque eu tinha que pesquisar para escrever minha tese, né? Então, era um trabalho, eu recebia dinheiro para isso. O problema é que a ciência no Brasil, ela é muito quantitativa, cara. Tu tem que fazer muito artigo para ter sucesso, entende? Uhum. E tem áreas que não tem como escrever muito artigo, tipo essa que eu fiz o mestrado e o pós-doutorado. E daí, por exemplo, no doutorado, tinha como escrever muito artigo, só que daí eu percebi que era uma palhaçada, sabe? Era uma coisa que não levava a nada, a pessoa pesquisava só para ter quantidade, entendeu? Não para aprender de verdade. Sendo que, às vezes, se você for morar num país que valorize isso, às vezes você pode passar uma vida inteira fazendo uma coisa, né? Uma coisa, às vezes pode não chegar em nada. Então, tem essa minha, vamos dizer assim, meio que o meu vício em aprender, né? Algo que eu não acho assim tão saudável. E também essa questão de eu ver que não estava levando a nada, assim. Um monte de pesquisa que, sabe, além da teoria ser um lixo, né? Eu trabalhei com uma teoria que eu considero uma merda no doutorado. A ciência no Brasil, ela tem os estímulos errados, né? Então juntou tudo errado, assim, no doutorado. Daí eu perdi completamente a vontade de estudar física, e daí foi nessa que eu comecei a estudar economia, escola austríaca de economia e tal. Daí eu comecei a pegar mais gosto por isso, né? Pela vida intelectual, de fato, assim. E foi aí que eu percebi um monte de mentira associada ao cientificismo, né? Tu deve saber sobre tudo isso aí, né? Já que tu lê bastante também. Porra, falando nisso, eu tava pensando enquanto tava pegando meu café. Tu é jus naturalista ou jus positivista, cara? Cara... Se tu me dizer que é jus positivista, eu termino a aula agora, hein? Sou jus naturalista, cara. Ah, menos mal, menos mal. Eu sou jus racionalista, mas provavelmente tu não sabe, tu não conhece a teoria da ética a priori, né? Jus racionalista? Racionalista, é.
assim, vamos dizer, o justnaturalismo tira das instituições, da tradição, né, a ética. E tudo bem. Muito bom, melhor do que tem no Brasil, por exemplo, que é justpositivismo. Sai da cabeça do Alexandre de Moraes o que é certo ou errado. Mas, pô, o Hoppe, né, e a escola austríaca em geral, derivaram uma ética que sai só da lógica a priori, entende? E essa ética, ela acaba derivando na ética natural mesmo, na lei natural. Então, eu achei que juntou tudo, assim. Tipo, sabe? É a teoria perfeita, assim, para definir a ética. Então, eu não sei, eu recomendo que você lê. Se você gosta de ler, eu vou até te mandar aqui, eu tenho até... Eu escrevi sobre isso, uma folhinha só. É a ética hoppeana, deixa eu achar isso. Ética racionalista. Então, deriva tudo apenas da lógica, sabe? Ética da lógica, basicamente. Dá uma lida aí. Daí eu mandei isso para um professor de esquerda da escola que eu trabalhava. Ele tentou contra-argumentar e, como era esperado, não conseguiu. Todo o argumento dele vinha tipo de coisas empíricas. Mas a proposta é uma ética que não precisa de empirismo, entendeu? Precisa só do racionalismo, só da lógica, a priori. E daí, se tu quiser dar uma lida depois ali, tem todos os contra-argumentos dele, tá bem legal, cara. Tu, como um advogado bom, né, eu acho que tu vai poder até colocar algumas dúvidas ali, ver se eu falei alguma merda, eu posso tentar arrumar ou ver se eu tô errado mesmo. Te mandei no zap. E tô com ele aberto aqui, vou ler. Beleza, show de bola. Então tá bom, cara, vou dar uma lida aí. Vamos lá, depois a gente conversa mais sobre isso. Agora tem que ver essa desgraça aí, né? Eu acho que eu até mostrei esse limite para ti na primeira aula e não deu muito certo. Não sei, não lembro. É tanta gente que eu dou essa aula. A gente chegou a fazer isso aqui? A gente chegou a fazer esse, lembra do E? Esse aqui tu lembra, né? Sim, sim. Pode crer. Mas daí eu mostrei que era basicamente jogar um número na função, blá, 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 chegava na resposta. Só que tinha vezes que isto não é possível, porque a gente tem determinações, né? 0 sobre 0. Não é mesmo? Uhum. Quando a gente tem determinações, ocorre que elas estão, na realidade, escondendo a resposta certa. Que nem lá no exemplo que eu te dei lá na primeira aula, que aparecia 0 sobre 0, mas a resposta, na verdade, era 2. Naquela conta que tinha raízes e coisas assim, né? Uhum. Pode crer. Então, significa que, de fato, o 0 sobre 0 está escondendo a resposta certa desse limite. Só que agora, tu vai usar tudo que a gente utilizou, que a gente aprendeu nas aulas, tanto de equação de primeiro grau como de segundo grau, para perceber algumas coisas. Por exemplo, a hora que eu joguei o -3, zerou em cima. E zerou embaixo também, mas olha só, zerou em cima. Significa o quê? Significa que o -3 é uma raiz dessa equação de segundo grau. Não é mesmo? Tá. Ou seja, se eu fizesse Bhaskara, eu ia encontrar que -3 era uma das respostas. Não é mesmo? Uhum. Uhum. Tu não precisa nem fazer Bhaskara. Pensa na soma e produto. Quais dois números que multiplicados dão -6 e somados dão -1? Bem, números que multiplicados dão -6, a gente tem, por exemplo, o -3 e o 2, né? Não é mesmo? Uhum. Pois é, o -3 é um deles. De fato, eu já sei que o -3 tem que ser um deles. Porque a gente jogou o -3 ali e deu 0. Então, eu já sei que ele é uma das raízes. Tá. Não é não? E o outro é o 2, né? Como eu acabei de te mostrar, né? Ele multiplicado dá -6 e somado dá -1. Lembra, é o -b, né? A soma tem que dar -b. Como b é 1, né? Mas eu não estou vendo 1, professor. É a mesma coisa que tu errou lá na outra questão. Uhum. Tem 1 escondido aí. Então, somados tem que dar -b, ou seja, tem que dar -1. E -3 mais 2 dá -1. Então, portanto, a outra raiz é 2. Agora, por que isso é legal? Por causa do seguinte, grava o que eu vou te falar agora. A maior parte da resolução de limites se baseia em cortar alguma coisa que está em cima com alguma coisa que está em cortar, simplificar, tá bom? E quando a gente fatora um polinômio de segundo grau,
Quando a gente escreve ele em partes, que nem eu fiz ali no final, da continha que eu estava resolvendo agora há pouco, essas partes podem ser cortadas, caso tenha alguma coisa igual embaixo. Ou seja, a hora que eu escrever isso aqui fatorado, se um desses fatores for igual a x mais 3, eu corto. Corto porque tem igual em cima e embaixo. Lembra disso? Lembra de cortar na escola? Pois é. Vamos cortar aqui. E, de fato, vai cortar. Por quê? Porque deu zero embaixo também. Então, significa que o fator aqui em cima é igual ao de baixo, entendeu? Porque deu zero em cima e zero embaixo. Então, são os mesmos fatores. Fatores que zeram quando x é menos 3. Olha só que massa. Então, toda vez que acontecer essa indeterminação, com um polinômio em cima e embaixo, tu pode ter certeza, vão ter fatores iguais, eles vão se cortar, tá bom? Tá. Então, se liga o que vai acontecer aqui. Ele vai resolver a Bhaskara e vai escrever em fatores, olha só. Isso aqui ficou igual a isso. Igual ao que eu te mostrei agora há pouco, né? Daí tá fatoradinho. E agora eu posso cortar, porque tem x mais 3 em cima e embaixo. Cortou, cortou. A hora que eu corto, a indeterminação desaparece. Sobra só o x menos 2, agora não tem mais problema. Se eu colocar x igual a menos 3 aqui, vai ficar menos 5. Olha só que maravilha. Pegou a ideia? Aham. Bem, se tu pegou a ideia, tu vai resolver teu primeiro limite agora, então. Vamos lá. Aqui para você. Vai ser bem de boa, pode ficar tranquilo. Eu vou te mandar também aqui o que está no livro, não se preocupe. A apostila pode estar aberta aí também, caso tu queiras. Página 73, caso tu queiras. Ah, velho, vou te falar uma coisa, que é segredo, não pode contar. Se bem que vai estar na gravação. Tu gosta do Olavo de Carvalho, cara? Gosto, gosto. Eu dou aula pros netos dele. Sério? Seríssimo. Filho de quem? Filho da Maria Inês. Não é Ele filho tem do um Gugu. filho que eu conheci há pouco tempo lá, esqueci o nome dele, eu vi numa palestra do Brasil Paralelo. Ah, sim, o Gugu. O Luiz Google. Gustavo. Gostei Uhum. bastante do material dele, cara. Ah, o cara é top mesmo. Pô, que legal, cara. Massa, né? Ora porra. E o netinho dele fica imitando ele o tempo todo, muito engraçado. É, Não, e o pior, o guri é um gênio já. Aquelas crianças são tudo gênio. Um é um gênio da lógica e ele é e esse menino que eu tô dando aula só para ele agora. Eu já dei aula para 4 netos dele. O menino que eu só tô dando aula para um agora. O que eu tô dando aula, ele é um gênio dessas coisas assim da arte, da argumentação. O menino tem 12 anos. Daí ele chegou para mim depois que o Olavo morreu, né? Ele falou assim: "Ô Izzy", ele me chama de Izzy. "Você soube, o vovô morreu". Daí eu falei assim, tô sabendo, eu até rezei um rosário para ele e tal. Daí ele pegou e falou o seguinte: em vez de vocês se preocuparem com a minha morte, vão se preocupar com a vida de vocês, ora porra. O neto dele imitando. Muito bom, cara. cara, e vai fazer falta agora, hein? Pô, demais. Já faz, né? Ele Apesar tá que ele tem fazendo. muita gente boa, né, que tá seguindo o trabalho, mas não igual a ele, né? Que é aluno dele. Mas é assim, né? Uma hora vai. Só achei que foi meio cedo. Podia estar mais uns 10 anos aí, pelo menos. Mas também fumando pra caramba, não tinha como. É, Não tem como querer é tudo, pressa, né? né? Bom demais. Cara, pode tentar aí. Já pegou a ideia, né? Fatório em cima, por meio de resolução da Bhaskara, né? E daí, note que de fato vai dar zero por zero aqui. Significa que tem fatores iguais em cima e embaixo. Corta, corta e chega na resposta, tá bom? Tá. Exato. Vou te dar mais esse tempo aí sem minha voz irritante. E daí, volto daqui a pouco, tu me manda a resposta, caso tu chegues nela, tá? Beleza. Por sinal, esse meu jeito meio gaúcho de falar aqui foi o neto do Olavo que me obrigou a falar. Que eu falava, tu faz, tu fez, tudo errado, sabe? Daí ele me obrigou a falar direito, agora eu tô falando direito. Quando terminar, manda foto, beleza?
Ah, você mandou a foto agora. Coincidência? Acabei de voltar. Vamos ver o que você fez aqui. Você fatorou, cortou e jogou o 2. Só tu errou só aí, né? Tá por aí, Renato? Tô aqui, tô aqui. Ah, beleza. Tu errou só aí, tá? Porque até a continha aqui tá certo. Até cortar tá certo. Só que tu tens que lembrar que o limite está tendendo a 2, certo? E tu quer encontrar o limite. Não quer encontrar o valor do x? Então vai ficar 2, que é o que está ali no limite, menos 3. A resposta do limite é menos 1. Mas é o limite que é menos 1. Tu colocou x igual a 3, estava tudo errado, né? Beleza? Entendeu a conclusão agora? Tá. Então, em outras palavras, essa função aqui, quando tu está tendendo a 2, ela tende a menos 1. Ok? Uhum. Beleza. Então tá bom. Então, tudo que a gente viu aqui, ó, foi usado nesse limite, né? Então, note como cada detalhe no cálculo tem toda uma série de conhecimentos prévios, né? Precisa ter. E eu tô falando só de um limite. Agora vai ter outros casos aqui que são outras situações, mas não dá para a gente ficar revisando tudo, tá? Uhum. Algumas coisas tu vai ter que decorar. Mas parabéns, hein? Conseguiu fazer sozinho. Deixa eu salvar aqui. Beleza. Então voltou a luz ainda lá na minha casa. Nossa. Bom que minha mãe mora perto da minha sogra. Olha só essa aqui. Essa aqui é bem parecida com aquela da primeira aula, né? Tem raízes. Novamente, se você jogar o x igual a 0, vai dar 0 sobre 0. Percebeu? Uhum. Né? Coloque 0 aqui, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2, que é 0, dividido por 0, em determinação. Então, a gente já aprendeu que quando isso acontece, está escondendo a resposta certa. Agora eu quero que tu repare uma coisa. Ele disse que tem que, para resolver esse problema, tal qual resolveu lá no começo da apostila, tem que multiplicar e dividir pelo conjugado. Foi o que eu falei lá, que eu disse que ia te explicar melhor em outra aula. Chegou essa aula. Tá. O que é conjugado, né? Basicamente é uma função que troca o sinal. É isso, uma funçãozinha onde você troca o sinal. Mas se você reparar o que está acontecendo aqui, parece que saiu em um passo, não é nem uma linha, saiu em um passo. Claro que isso é uma apostila e não mostra coisas que ela acha que tu já sabe bem. Beleza? O que a gente vai fazer? Vamos fazer essa conta. Vamos multiplicar pelo conjugado e ver quanta conta tem desse passo até esse, beleza? Vamos lá. Eu vou fazer para você. Resolver este limite. Qualquer dúvida é só falar, tá? Tá. Bem, para resolver limites, normalmente o que a gente faz? A gente tem que simplificar coisas, cortar a parte de cima com a parte de baixo, tá? Então, ele já deu a dica aqui que tem que multiplicar pelo conjugado. Provavelmente é isso que vai acontecer. Depois que a gente multiplicar, vai ficar para cortar a coisa de cima com a coisa de baixo. Então, olha só, multipliquei em cima e embaixo, e agora eu vou transformar isso aqui no conjugado. O que é o conjugado? É só tu trocar o sinal. Onde está negativo, fica positivo. Beleza? É isso. Então, toda vez que tu vê esse padrão de raiz quadrada, uma raiz menos outra, uma raiz mais outra, com coisa igual dentro, assim, tu sabe que é multiplicar pelo conjugado, tá bom? Tá. Beleza. Então, já tem uma linha a mais aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Bem, nós não vamos fazer o chuveirinho aqui, porque isso seria uma perda de tempo, apesar de que não estaria errado. Mas seria uma perda de tempo federal. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos lembrar de um produto notável chamado binômio da diferença. O binômio da diferença é assim. Então, são coisas que, novamente, o livro já leva em conta que tu sabe, o professor também vai levar. Que é a matematiquinha meio básica, assim.
Quando tu tem esse padrão, assim, de um A mais B vezes um A menos B, ou seja, muda só o sinalzinho, a resposta aqui é decorada. Ok? Tá. A quadrado menos B quadrado. Portanto, é só tu identificar quem que é o A e quem que é o B no teu caso. Né? A gente pode identificar tudo aqui, né? A raiz de x mais 2 como A e o raiz de 2 como B. Então, tu tem A menos B, A mais B. Concorda comigo? Pegou a ideia? Uhum. Só para tu poder fazer a semelhança com esse produto notável muito conhecido nosso aqui. Então, com isso em mente, né? Eu vou copiar, porque senão vai dar cagada aqui. Vou colocar aqui bem claramente para tu lembrar depois, na hora que tu for pegar para estudar. Beleza. Então, eu já sei qual é a resposta. Eu não vou fazer a conta. Eu já sei que vai ficar A quadrado menos B ao quadrado. Então, se liga. Aqui vai ficar A ao quadrado. Quem que é A? Não é a raiz de x mais 2? A ao quadrado, então, é o que está aqui sem a raiz. Lembra que quando a gente eleva uma raiz ao quadrado, a raiz sai? Uhum. A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. É só tirar da raiz, entendeu? Então, a parte de cima ficou desse jeito. Simplesmente desse jeito. Já estava lá, só que sem a raiz. Tudo na gravação depois, se tu quiser ver, tá? Eu vou te mandar os arquivos depois. É que esse passo ele é meio tenso mesmo. Tem que saber de cor ali o carinha, né? O produto notável. E embaixo não tem o que fazer, tá bom? Embaixo tem que ficar multiplicado mesmo. É o x multiplicando todo mundo. Não só esse, todo mundo, tá? Vem até aqui? Tá. A dúvida fala. Agora eu quero que tu repare uma coisa, hein? Veja que tá menos 2 mais 2 ali. Ele se cancela. Então, isso é ótimo. Por quê? Porque vai sobrar só x em cima. Olha a quantidade de conta que ele está ignorando ali na apostila, né? Pode ter certeza, num livro didático ele também ignoraria. Então sobrou só o x aqui. E aí temos algo maravilhoso acontecendo, cortar. Eu falei para você que para resolver limite a gente tem que cortar coisa. Cortou, cortou. Né? Porque tem x em cima e tem x embaixo. Eles estão multiplicando tudo em cima e embaixo. Mas como assim? O x não está multiplicando ninguém, ele está sozinho. Tem um aqui. Ele está multiplicando esse 1, que é o que vai sobrar agora. Então, mas o x causando indeterminação na parte de baixo. Quando eu jogo o menos 2, né? O limite era tendendo... Ah, não. O limite era tendendo a zero. Quando eu jogo o limite tendendo a zero, não tem mais problema. Não é não? Não tem mais problema nenhum. Se eu colocar o zero aqui, zero... o zero ali, o que vai acontecer? Vai ficar 1 sobre 2 raiz de 2. É porque tem raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Não é mesmo? Pronto, essa aqui é a resposta. Recapitulando. Um limite com raízes. Um sinal no meio, carinhas iguais dentro da raiz, tem que multiplicar pelo conjugado. E lembrar do produto notável. Números com mais e com menos, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não vai resolver a conta em cima, tu só coloca isso aqui, que é basicamente tirar as raízes, nota que os números se cortam, sobra só x, corta, corta, substitui. Porque quando corta em cima e corta embaixo, muito provavelmente a indeterminação deixou de existir. Ok? Tá. Então tá bom. Então agora, eu acho que você pode tentar fazer um. Deixa eu bolar aqui para você um. Eu vou bolar nada, vou tirar aqui da apostila. Isso aqui já não é tão fácil de inventar da minha cabeça, não. Esse aqui, 4. Tem bastante limite, né, cara? Quando que é a tua prova? Na verdade, vai ser entregar as 4 listas de exercícios até dia 12. Uhum. E eu acho que a prova é só fim de setembro, por aí. Entendi. Cara, sobre as tuas listas, se tu quiser, eu posso... Isso aí, cara, posso fazer para ti, alguma coisa do gênero.
porque, sei lá, se está apertado com alguma coisa do trabalho, da família, posso te ajudar com isso. A gente decide um preço aí. Depois você continua tendo aula, né, para aprender a matéria. Vamos ficar bom para ti, beleza? Beleza. Beleza. Vou te mandar aqui o que a gente fez. Putz, deixa eu mandar aqui. Mas essa aqui, como é um pouquinho mais difícil, eu vou ficar por aqui, tá? Pode Tá. perguntar qualquer dúvida que surgir. Uhum. Note que o A e o B, né, não precisa necessariamente os dois serem raízes. Né? Eu acho que tu já reparou aqui, né, que não tem duas raízes na parte de cima, mas isso não muda o desenvolvimento da conta, tá? Continua tendo que multiplicar pelo conjugado, continua tendo que usar o binômio da diferença, simplificar as coisas, beleza? Uhum. Então tá bom. Rapaz, como se não bastasse a energia, agora o Google não tá funcionando direito. Se a aula cair, tu avisa, hein? Ah,
Eu tô chegando num ponto aqui que eu acho que tá errado. Manda uma foto aí. Ali quando você vai começar mesmo, né? Que você faz a multiplicação, divisão pelo conjugado e tudo mais, o -2 do lado esquerdo e o +2 do lado direito. Tem que trocar o sinal, lembra? Sim. Uhum. O que tem? No fim, não vai ficar x mais 4 mais 4, né? Vai. X mais 4 menos 4, na verdade, né? É x mais 4 menos 4. Porque é o A mais B vezes A menos B. Lembrando, fica igual a quadrado menos B ao quadrado. Quem é o A? O A é esse cara todo. Quem é o B? É o 2. Então, é a raiz de x mais 4 ao quadrado, aqui, menos o B ao quadrado. 4. Tá. Então vai simplificar bastante aí, né? Uhum. Cortou. Agora tu tem que jogar o 2, né? Quer dizer, desculpa, tem que aplicar o limite, né? Aplicar o x igual a 0 no que tu acabou de obter depois de ter cortado as coisas. Aí tu conclui a resposta certa. Por enquanto tá tudo certo. Então vai ficar 1 sobre 4. 1 sobre 4? É isso, 1 sobre 4. 1/4. Ele, conseguiu fazer mais um limite, isso aí. Beleza. Vamos para o próximo caso de limite. Um outro caso de limite bem legal. Agora. Perceba que é com raízes também, né? Só que é o tipo de caso onde não vai ter aquela simplificação na parte de cima lá que aconteceu no teu aqui, com 4 menos 4 ali. Não vai acontecer. Não vai porque não tem um número dentro da raiz também. Então é um outro caso que envolve raiz, mas não vai ser resolvido pelo conjugado. Então, infelizmente, limite é assim, sabe? Tu tem que ter os casos na cabeça, assim. E lembrar, não deu dessa forma, vou tentar dar outra que eu vi aquela vez na minha vida, ó. Limite é chato. O assunto de cálculo aí deve ser o pior. Apesar de ser o primeiro. Já para assustar, já os calouros, já para eles desistirem, né, na faculdade. Olha só, aqui tu tem que pensar o seguinte, trabalhar com raiz ninguém gosta, né? Mas se esse carinha aí fosse um polinômio, seria bem mais fácil de resolver o problema. Porque se fossem polinômios, como lá no primeiro caso, né, que a gente resolveu hoje, tu conseguiria cortar uma coisa ou outra, e assim resolveria o teu limite. Então, a proposta aqui para resolver este limite é o seguinte: perceba que temos apenas x's dentro de raízes. Uma é uma raiz cúbica, a outra é uma raiz quadrada. Então, a mudança de variável é a proposta aqui. A gente vai dizer que x é igual a t na sexta. Bem, por que t na sexta, né? Parece que do nada surgiu isso. Não, não é do nada, não. É t na sexta porque as nossas raízes aqui são 2 e 3. Então, 6 ele é o mínimo múltiplo comum. Então, é um número que vai ser simplificado quando eu resolver a raiz quadrada. Eu não sei se tu lembra, me diga se tu não lembra, porque isso é mega importante no cálculo. As raízes são potências fracionárias. Lembra disso? Não. O que eu quero dizer é assim, existe uma outra forma de tu escrever a raiz quadrada, em vez desse símbolo aí, da raizinha, que é fazer x elevado ao meio. Sabia que a raiz é x elevado ao meio?
Tá. Não? Daí a gente vai ter que fazer uma revisão de potência, tá? Isso aqui é mais importante ainda do que resolver limite. Então, eu vou abrir o livro aqui, na parte das potências. Vamos lá. 252. Sim. Ó. Potências, então, elas têm algumas regras. Primeiro, o que é potência? Potência é um número elevado a outro. O que significa isso? Significa que o número que está elevado a outro, ele vai ser multiplicado, né? O número vai ser multiplicado por ele mesmo, a quantidade de vezes que ele tiver elevado. Né, aqui. A elevado a n. Significa que o a vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A. Vezes. Isso aí eu sei. Beleza. Então, essas regras aqui você tem que saber. Tá. Ainda do sinal ali, aquela última regra. Sabe? Quando é elevado a um número negativo? Isso. Essa aqui é bem legal, porque tu transforma uma potência com expoente negativo numa fração, né? Ou o contrário. Aqui vai ter uma série de exemplos, e aqui essas propriedades de operação. Delas? Tá. Decorar todas elas, tá? Tem como você me mandar só isso aí por foto? Já tá mandado, já. Ah, beleza. Aqui é o seguinte, cara. Depois tu tem que pegar esse livro, né? Eu acho que eu já te mandei o link, se eu não mandei, você me lembra. Esse aí não me mandou. Você me mandou um outro. O outro livro de primeiro ano lá também tem, só que aqui eu acho mais bonito, né? Eu gosto que apareça esse livro na gravação. Mas o outro lá é mais leve. Aí eu mando ele. Bem, o que acontece? A primeira regra, a gente fala assim, a multiplicação, bases iguais, somam-se os expoentes. Base igual, soma expoente. Base igual, soma expoente. O professor fala isso infinitas vezes na escola. Então, é isso que acontece aqui. Em vez de tu fazer as multiplicações e depois, né, juntar tudo, tu pode somar os expoentes, é uma ferramenta. Na divisão, tu diminui o expoente de baixo. Potência de potência, multiplicam-se as potências. Quando tu tem números diferentes elevados à mesma potência, tu pode fazer isso separadamente. Isso é bem importante quando a gente for ver as regrinhas de raízes, porque como eu falei para você, a raiz, ela é um expoente na realidade, ela é um expoente fracionário, mas ela é um número, ela é um n. Então, quando tu tiver números dentro da raiz, tu pode fazer eles separadamente, assim. Talvez fique mais fácil de resolver nesse caso. Quando tu tem divisões também. Então, blá, 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 blá. Ó, aqui tem regras de raiz, mas eu não quero que tu decore essas regras, é inútil decorar elas. Por quê? Porque a regra que envolve raiz, que realmente importa, é essa aqui, olha só. Essa aqui é a regra que eu estava te falando. Essa regra, ela diz o seguinte, quando tu tem uma raiz, cara, veja, uma raiz enésima de um número elevado a k, você pode transformar isso numa fração, uma potência fracionária. Fica k sobre n. Então, por que eu falei para ti que a raiz quadrada... Deve ter o exemplo da raiz quadrada aqui, né? Por que a raiz quadrada é elevada ao meio? Com esse caso B aqui, olha só. 9 elevado a 0,5. A gente sabe que 0,5 é meio, né? 50 centavos é metade de R$1. Então, é a mesma coisa que elevar 9 a 1 meio. Agora, se tu pegar essa regra que eu te mandei no WhatsApp, ó, eu vou tentar dar um zoom in aqui. Olha só. Quem que é o 2? O 2 é o N. Quem que é o 1? O 1 é o K. Então, tu coloca o 2 aqui e o 1 aqui. Portanto, é a raiz quadrada de 9. Como tu lembras, né? Eu acredito que tu lembra, né? A raiz quadrada, a gente não precisa colocar um númerozinho ali em cima, né? Diferente da raiz quarta, que precisa indicar. A raiz quadrada a gente não indica. Então, né? Acabei de te mostrar aqui que raiz é uma potência fracionária, beleza? Então é isso. Isso aqui tem que ser decorado. Vou até te mandar esse exemplo, porque ele é bem ilustrativo, né? Vamos ter usado também. Bem, agora, por que isso tem a ver com aquele limite? Juntando isso com aquela regra potência de potência multiplica essas potências,
eu teria t elevado a 6 elevado a 1 meio. O que, pela regra da potência de potência multiplica essas potências, ficaria 6 sobre 2. Porque multiplicaria 6 vezes 1 meio, ficaria 6 meios. 6 sobre 2. E isso fica raiz de... fica t elevado a 3 daí. Mas eu vou te mostrar tudo isso, não se preocupe. Estou falando aqui uma coisa de louco, mas tu já vai entender. Elevado a 6, beleza? Beleza. Então, em vez de x aqui, eu vou colocar t elevado a 6. Eu fiz essa mudança de variável. Dessa forma, né? A gente usa aquela regra que eu te mandei lá. Então, vai ficar t elevado... Aqui vai ficar t elevado a 6. Raiz cúbica de t elevado a 6. Com essa regra aqui que eu estou apontando no WhatsApp, então olha para o teu celular. O negócio aqui é multi... Como é que se diz? Sei lá, tem um nome. Estou meio burro agora que eu estou com fome. Sei lá. O que acontece? Acontece que vai ficar t elevado a 6 terços, não é mesmo? Porque o 6 daqui vai multiplicar com esse 1 terço, vai ficar t elevado a 6 terços. Tudo bem ou alguma dúvida? Tudo bem. Esse multiplicado vem da regra que eu também vou apontar aqui, ó. A terceira regra dessa lista aqui de regras. Aqui está o MN, ó, potência de... essas potências. Complicado. Não está em linha parada. De toda forma, eu apontei lá. Daí vai ficar isso. Portanto, 6 sobre 3 é 2, né? Por isso que ficou t elevado a 2 aqui. Ok? A mesma coisa aqui embaixo. Se eu colocar o t elevado a 6 aqui, vai ficar a raiz quadrada de t elevado a 6. Daí, passando isso para o formato de potência fracionária, vai ficar 6 vezes 1 meio. 6 meios, então. Ou seja, 6 dividido por 2 dá 3. Por isso que ficou t elevado a 3 aqui, tá bom? Então, note que dessa parte aqui para essa, teve todos esses esquemas de potências. Tudo isso. E agora que vem a parte difícil, então. Porque agora a gente teria que, novamente, fatorar esses caras para, eventualmente, simplificar as partes que zeram, né? Porque se você ainda jogar 1 aqui, vai continuar dando 0 sobre 0. Vai ficar 1 menos 1, 0, dividido por 1 menos 1, 0. Então, ainda tem problema aqui. Então, ainda tem que fatorar. Portanto, apesar de ter todas aquelas técnicas de fatoração que eu já te ensinei, eu vou te mandar aqui, Renato. Olha só, estou mandando arquivo pra caramba. Estou te mandando um arquivo aqui que fala de fatorações, tá vendo? Tu pode ver lá a fatoração A ao cubo menos B ao cubo. Tá lá no meio, mais ou menos. Meio para baixo, assim. Tu poderia escrever, então, adaptando quem é o A e quem é o B no teu caso, daquela forma, né, que está aparecendo ali. A parte de cima, já que a parte de... Desculpa, a parte de baixo, já que a parte de baixo tem o t ao cubo, né? E a parte de cima, tu poderia simplesmente utilizar novamente o binômio da diferença, né? Ficaria basicamente t mais 1 que multiplica t menos 1. A de cima, tu percebeu aqui? Que fica t mais 1 que multiplica t menos 1? Sim. Né? Porque isso aqui é tipo a ao quadrado menos o b ao quadrado, porque 1 é 1 ao quadrado, né? Então, 1 ou 1 ao quadrado é a mesma coisa. 1 vezes 1 é 1, concorda comigo? Sim. Então, por isso que o a é t e o b é 1. Então, tu pode reescrever t quadrado menos 1 como t mais 1 vezes t menos 1. Então, de certa forma, o que a gente já conclui aqui para a gente poder passar para a próxima já? Que vai aparecer t menos 1 em cima e t menos 1 embaixo, tá bom, meu amigo? Tá. E dessa forma, corta o t menos 1 com o t menos 1, corta em determinação. Fica só esses carinhas, fica 2 terços. Tem outra forma de fazer sem decorar isso, professor? Tem. Mas é uma desgraça de fazer, de tão difícil que é, tá? Porque tem que fazer divisão de polinômio, que é uma coisa assim que a gente aprende na escola, mas é um pouquinho difícil. Eu acho que não vale a pena gastar aula nisso, tá? Eventualmente você pode procurar no Google, assim, divisão de polinômios. Se tu quiser, decora. Se não quiser, tem que aprender divisão de polinômios. Agora vamos para 5. A 5 está dando infinito por infinito, porque o x tende a infinito. Então, temos um problemão, né? Infinito por infinito não vai ser resolvido
pela forma que a gente estava resolvendo antes, que era fazer Bhaskara, fatorar, parari, parará. Não se resolve dessa forma. Lá naquele caso resolveu porque dava 0/0, ou seja, já estava envolvendo as raízes. Mas aqui não tem nada a ver com raiz, é simplesmente duas funções e infinito. Então, como é que a gente resolve isso com outra técnica? A técnica aqui é tem duas técnicas. Uma é você simplesmente cortar os caras que são de menor grau. Quando a gente ignora os... Cortar não, ignorar, dizer que não serve para nada, que não presta, é zero. Por quê? Porque ignorando eles, né, tu vai ter, vamos dizer assim, entre aspas, só o infinito maior. O infinito que está ao quadrado, sacou? Que é o que realmente importa aqui. Tá. Os outros infinitos são menores, eles seriam engolidos pelo infinito maior. Grosso modo é isso, né? Esse é o argumento bobinho aqui, mas serve. E daí o que acontece? Olha só que legal. Daí o que acontece é que vai sobrar só caras com a mesma potência. Ou vão sobrar, eventualmente, se não for a mesma potência, vão sobrar coisas que dá para cortar. Vai dar para cortar, basicamente. E aqui a gente corta, então, x² com x², sobra só o menos 2/5. Beleza? Agora não tem mais indeterminação. Tipo, não tem nem onde aplicar o infinito. Em outras palavras, a resposta desse limite aqui é menos 2/5. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Acredito que não. Beleza. Então, a outra forma aqui é uma forma um pouquinho mais trabalhosa, mas ela é interessante também. Por quê? Porque a gente deixa em evidência o termo de maior ordem. Em cima e embaixo é o x². Então, a gente deixa x² em cima, x² embaixo. Assim, perceba que sobra um número sem ninguém multiplicando, nem dividindo, e um outro número dividido por x, a mesma coisa aqui embaixo. E, mas professor, vamos ter que aplicar o infinito mesmo assim? Só que não tem problema em aplicar o infinito quando o infinito está na parte de baixo. Porque qualquer número dividido por infinito dá zero. Pode jogar na tua calculadora. Pega tipo 1 e divide por 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, número bem grande. Tu vai ver que vai dar um número bem perto de zero. Né? Então, qualquer coisa dividido por infinito dá zero. Portanto, esses caras aqui vão ser zero, não vão ter problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. E acaba sobrando novamente, né? Depois que corta esses carinhas aqui, só o menos 2/5 novamente. Beleza? Tá. Essa aqui é bem fácil até, né? Então, quando a gente está atendendo ao infinito aí, não tem muitos problemas, não. Portanto, vou pedir para você fazer uma aí. Deixa eu pegar aqui para você. Uma que envolve infinitinho. Vamos ver. Essa aqui, ó. Feiosa. Essas duas aqui para brincar bem, né? Não, mas eu quero uma que seja igualzinha, aquela para tu não se perder. Se bem que igualzinho não tem. Mas tenho certeza que você vai se virar. Espero. Você faça essas duas aqui. Paint, para ficar melhor para você. Vou te enviar também o que a gente já fez, né? Essas coisas que estão na apostila. As aulas sempre geram essas duas. Eu vou te enviar isso que acabou de ter sido feito aqui, tá? Tá como referência. Beleza? Dá uma tentada aí. A internet tá muito ruim, por isso que tá demorando para ir. Mas eu acho que você consegue começar com essas ideias de tipo só deixar o maior grau e tal, e cortar aquilo que deu para cortar, né? Não esquece de me mandar uma foto quando você terminar, tá? Qualquer dúvida é só falar.
Tá, no caso, em princípio aí, eu só substituiria ali, por exemplo, S elevado à sexta menos 2S elevado ao cubo. Por exemplo, daqui da parte até a parte que eu fiz aqui, daí agora seria substituir o S por infinito, eu posso deixar zero? Menos infinito, aliás?
Desculpa, Renato, eu tava passando meio mal, cara. Eu voltei. Mas tu conseguiu entender teu erro ali? Alô, alô? Oi. Cara, na verdade eu dei uma travada aqui, né? Entendi. Ó, se tu quer... Ó, tá aparecendo aí, né? Se Eu tu fiz as quer... perguntas aqui. Oi? A internet também tá Eu travando. tinha visto. Olha só. A regra mais fácil aqui, mais rápida de resolver a parada toda é o seguinte. Você pode simplesmente tirar os termos de menor grau. Ou seja, apaga aqui e apaga aqui. Percebeu? E daí, o que que acontece? Tu pode simplificar as potências. Esse corta com esse. Bem, pela regra que eu estava te falando lá, né? Na divisão, diminui a potência de baixo. Então vai ficar S elevado a 2, concorda comigo? Tá. Dividido por 4. E daí surge a pergunta: qual é a resposta, né? Agora, não tem mais indeterminação. A resposta é infinito. Só que é infinito positivo, né? Tá, mas aí no caso eu posso cortar todo aquele restante? Tu pode ignorar, novamente, porque são polinômios, são termos onde o infinito é menor. Lembra que eu falei do infinito ser menor? Tá. Isso aí. O infinito é menor ali, então tu simplesmente pode ignorar eles. Muito mais rápido de resolver esse tipo de conta, tá? Pode fazer aquele negócio de isolar e tal, mas... Assim, não, corta. E aqui, esse vai sobrar 1 sobre y. E aí, qual que é a resposta desse aí? Me fala. Agora não tem mais indeterminação, né? A indeterminação é quando é infinito por infinito. Sabes concluir qual que é a resposta? Um Tá me mesmo? dizendo que 1 dividido por infinito é 1? Imagina que tu tem R$ 1 e vai dividir para infinitas pessoas. Deve ser zero, né? Exato. A resposta é zero. Isso aí. Pronto. Pegou a ideia? Tá. Que nem ali em cima, a resposta é infinito positivo, porque infinito dividido por 4 continua sendo infinito, né? Faz sentido? Aham, beleza. Eu acho que por hoje é isso, né, cara? Chá de aula aí foi tenso, mas eu acho que tu pegou as principais técnicas de limite. Na próxima aula a gente pode seguir para derivada já, porque eu acho que tudo que tu precisa de limite, tu já viu. Vai ter outras coisas aí, né, claro, na matéria de cálculo, mas tu não precisa, de acordo com o que eu vi na tua lista, tá? Uhum. Tá bom. Beleza. Vou dar uma revisada nisso aqui tudo. Ah, beleza. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Pode dar áudio aí, qualquer coisa, eu tento te responder o mais rápido possível, tá bom? Tá bom, combinado. Ah, também, se tu tiver qualquer problema de potências, que tem muita coisa ali que é regra de potência, né? Reveja ali as coisas que eu te mandei. E no livro também vai estar na parte de função exponencial, beleza? Tá. Então tá bom. Valeu, Renato. Obrigado aí. Desculpa por antes, cara. Desculpa por não Imagina. termos, né?